tentou encontrar um padrão de questões, tentou compreender a prova. A gente tentou fazer um panorama assim, geral para passar para vocês acerca da área de linguagens. Então, aqui a gente tem 3 professores. Sou eu, Fernando, que vou conversar com vocês sobre redação. Temos a professora Fabrícia, professora de língua portuguesa, de redação, de linguagem, de aula de tudo, mas hoje especificamente vai conversar com a gente sobre texto e gramática. E a professora Dani, que também é professora de língua portuguesa, redação, de literatura em especial, e esse é o forte, que vai conversar com a gente sobre literatura, tá? Quero que vocês se apresentem aí também antes da gente começar. Pode começar, Fabrícia. Bom, meu nome é Fabrícia Carvalho, eu sou formada na UNB, tenho 2 graduações na UNB, Letras Espanhol, e depois de 2 anos eu me formei em Letras Português. Amo aquela instituição, tenho vários cursos, vários projetos feitos pela UNB, por meio da UNB, na verdade. Estudei bastante a prova da UFO para ter bastante propriedade de passar todas as dicas, tudo que mais cai, tudo que é mais cobrado na prova para vocês. Espero que vocês curtam. Vai lá, Dani. Oi, gente. Eu sou a professora Daniela Barbosa. Todo mundo pode me chamar de Dani, até porque Daniela é tão formal, né? Daniela é... E aqui em Brasília o pessoal ainda confunde Daniela com Daniele, gente. Então, quando eu cheguei de Uberlândia aqui... Aí eu falei, não, chama Dani, que aí não tem problema, né? Porque eu já estava acreditando que meu nome era Daniele, de tanto que me chamava de Daniele. Mas, enfim, me formei na UFO, fiz letras português e francês, e depois passei no mestrado em literatura aqui na UNB, e por aqui me estabeleci minha carreira, mas com muita saudade da terra natal, e tenho um apreço especial pela Universidade Federal de Uberlândia. Foi onde eu me constituí enquanto sujeito das letras, né? E sempre procuro incentivar muitos alunos daqui a fazerem a prova da UFO, porque eu considero uma excelente universidade. E é isso, nós vamos conversar sobre essas obras aí, né? Com mudanças, com retirada de obra. Acho que tem muita gente chateada, mas é isso, né? Vamos lá, vamos bater um papo sobre essa prova. Isso. Gente... e a ideia é fazer um panorama mesmo. A gente tem pouco tempo até a prova, então a gente vai passar para vocês a nossa análise sobre a prova. Então, peguem papel e caneta. Eu acho que daqui vocês vão conseguir tirar muita coisa para direcionar os estudos. É claro que chega um momento que a gente precisa entender mais o padrão da prova para a gente entender o que a gente vai focar, no que a gente vai focar mais, o que a gente pode... Opa, isso aqui não costuma cair dessa forma, então eu posso focar mais nesse lado aqui, nesse aspecto. Então, esse momento aqui nosso vai servir para isso, direcionamento, e a gente tem 3 grandes áreas: prova de português, prova de literatura e prova de redação. Então, a gente vai tentar fazer esse panorama aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui os slides da Fabrícia, que vai começar a conversar com vocês sobre a prova de português, tá? Vocês vão me avisar se os slides estão aparecendo. Deixa eu só compartilhar aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá. Todo mundo vendo os slides? Tá aparecendo para mim, para vocês. Para mim tá também. Então tá bom. Então posso iniciar? Pode começar. A bola tá com você. Eu nem falei boa noite, né? Fui bem mal educada, já fui falando meu nome, enfim, totalmente errado. Então, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos à nossa live. Espero que vocês aproveitem. Realmente eu vou fazer aqui um panorama da prova de texto e de gramática. Elencando os principais pontos. Então, assim, o meu intuito não é falar sobre o que pode cair na prova, e sim o que vai cair na prova, com certeza. Então, para ir realmente direto ao ponto, tá? Fê, pode passar.
Então, nós vamos começar aqui por texto. Eu elenquei aqui os principais assuntos que podem ser cobrados de vocês. Na verdade, que serão cobrados de vocês, porque esses assuntos são recorrentes desde a prova de 2015. Fiz um panorama aí das provas, né, de 2015, 2016, 17, 18 e 19, para a gente ter bastante propriedade de ir direto ao ponto. O que eu percebi é que nas questões de texto não houve tanta mudança, justamente porque a UFA adora cobrar interpretação, e ela adora elencar, junto com essa interpretação, alguns assuntos. Por exemplo, ela adora elencar e linkar gramática com interpretação de texto. Então, vocês vão ver, com certeza, que há um texto e que ele pede ou uma questão de interpretação, ou justamente ele vai linkar essa questão da gramática com a semântica do texto. Então, por exemplo, ele pode te perguntar, isso eu vou retomar lá na parte de gramática, mas só para a gente começar a falar aqui, ele pode te perguntar assim, te dar uma oração principal com uma oração subordinada, digamos adverbial, que a UFO cobra mais. E aí ela vai perguntar qual é a semântica daquela oração subordinada adverbial, qual é a semântica dela para aquele período, qual é a ideia que está sendo passada. Então, isso a UFO gosta muito. Além disso, na parte de texto, ela também traz a questão da tipologia textual. Então, perguntando, por exemplo, as características, ele coloca um texto sempre dentro da semântica, tá? Sempre dentro da ideia. Então, ele vai colocar um texto e vai perguntar para você qual é a principal crítica desse texto. Então, eu sei que crítica eu já elenco com um texto dissertativo, mais precisamente, né, o texto dissertativo argumentativo. Então, sempre nessa conexão. No texto narrativo também, ele vai tentar te induzir naquele texto que ele for colocar na prova, qual é a característica presente do texto narrativo, naquele trecho, naquele período. Então, as tipologias são bem importantes. Estude as 5, mais precisamente, texto dissertativo, argumentativo e expositivo, mas se você quiser dar mais ênfase no argumentativo, também texto descritivo já foi cobrado nas provas passadas, e o texto narrativo. Então, eu destacaria essas 3 tipologias, tá? Também as características dos gêneros textuais, bem menos cobrado do que as tipologias, esse assunto bem menos cobrado. Na parte de gêneros textuais, eles cobraram nas provas passadas crônica, então estude características de crônica, e também cobraram a questão do artigo científico, colocaram um texto, inclusive, e perguntaram algumas características daquele artigo científico. Então, também estudem esses 2 gêneros textuais. Uma dica que eu dou para vocês é tentar linkar os gêneros textuais com a tipologia correspondente. Só para vocês terem uma noção, o que é um gênero textual? O gênero textual é um assunto que está dentro da tipologia textual. Então, a tipologia é um assunto mais abrangente, digamos assim, até mesmo mais abstrato. E o gênero textual é um assunto mais concreto, é o que concretiza, de fato, a tipologia textual. Eu estou falando muito rápido? Agora me bateu um negócio de que eu estou falando rápido. Tá tudo bem? Acho que tá indo bem. Se alguém tiver alguma dúvida, é só escrever pra gente no chat que a gente olha e responde, viu? Tá bom, se eu estiver falando rápido, sei lá, é porque às vezes eu quero falar muito assunto, tem pouco tempo, e aí eu acabo indo muito rápido, mas qualquer coisa é só falar aqui no chat que eu falo mais devagar, tá bom? Então, tentem linkar o gênero textual. Antes de você, só aproveitando sua pausa nesse momento, só para enfatizar mesmo que na última live que a gente fez, eu comentei um pouco sobre a prova de português, e a UFA ela deixa muito claro para a gente, inclusive fazendo um gancho com a própria redação, ela deixa muito claro para a gente a importância que ela dá para gênero textual. Então, cai mesmo, em especial esses que você falou, da tipologia dissertativa argumentativa e tipologia narrativa. Então, crônica é uma coisa que sempre cai mesmo. Só para vocês ficarem espertos nesse sentido. E sempre quando for estudar, linkar mesmo. E essa forma de estudar vai ajudar não só na prova de português, como na prova de redação. Gêneros, características, sempre dentro de um conjunto maior que a sua tipologia. É assim a forma mais fácil que vai levar vocês a acertarem questões
do ponto de vista da prova de português da UF. Queria só fazer esse gancho da minha área, que eu vou comentar daqui a pouco, que você já falou aí super esplendidamente bem, que eu não vou nem precisar falar mais. Obrigado. Então, vocês sempre pensando, quando vocês forem estudar esses tópicos, pensando qual é o objetivo de um texto narrativo, por exemplo. Qual é o objetivo de uma crônica? Se a crônica estiver vinculada ao texto narrativo, por exemplo, qual é a importância, qual é o objetivo, qual é a ideia principal que se pode extrair desse texto? Então, sempre tentem direcionar o assunto e sempre tentem direcionar o estudo de vocês, trazendo para a ideia. Qual é o objetivo, qual é a ideia, qual é a crítica, talvez, se for um texto dissertativo também. Então, sempre tentem linkar realmente com a semântica, tá bom? Também os assuntos de discurso direto e indireto, principalmente na segunda fase, esse assunto é bastante cobrado, então ele te dá um texto e pede para você fazer uma manobra, né, de discurso, ou trazendo para o discurso direto ou para o discurso indireto. Também, muito cobrado, funções de linguagem, funções da linguagem, de linguagem, e muitos alunos confundem funções com figuras, são termos e assuntos bem diferentes. As funções da linguagem são as funções que nós precisamos para o texto se comunicar conosco, ou de nós nos comunicarmos com outra pessoa. Então, nós temos o emissor, o receptor, nós temos... esses são os elementos, né? Temos o emissor, o receptor, aí dentro disso nós temos a mensagem, um código, e assim vai. E para que vire uma função, cada elemento desse precisa se sobressair no texto. Então, o emissor, por exemplo, nós temos uma função própria para o emissor, uma função própria para o receptor, uma função própria para a mensagem, e assim vai, tá bom? As figuras de linguagem também são bem importantes. Na última prova foi cobrado, por exemplo, metonímia, metáfora, eufemismo, cobrando, eles colocaram um texto, óbvio, né, colocaram o texto, e pediram para extrair desse texto qual era a figura de linguagem predominante. Então, é isso, tentem linkar sempre com a semântica, tá? Vou repetir isso várias vezes, porque é bem importante essa parte. A interpretação e intelecção de texto, também há uma confusão quanto a esses dois conceitos, que são conceitos diferentes. A interpretação é o que pode ser subentendido, implícito, e a intelecção é aquilo que está de cara no texto, o explícito, aquilo que eu posso ler e já extrair de cara a mensagem, né? E a UFO gosta muito de fazer essa interpretação de texto, além dos textos convencionais, também com imagens, com gráficos. Gráficos estão muito presentes na prova, tá? Variação linguística, te dá um texto e pergunta se aquele termo, por exemplo, não sei se foi acho que foi na prova de 2018, eles colocaram uma música da Carol Conká e perguntaram qual seria a intenção do to, que era o to do estou, sabe? A abreviação do to, que é muito falado na parte coloquial, né? Muito usado na parte coloquial. Então, eles gostam de usar muito essa questão da variação linguística. Houve outra charge também de uma prova em que a personagem usava a questão do pronome, né? Por exemplo, colocava amar ele, não era exatamente com o verbo amar, mas era nesse sentido, amar ele. E aí ele também perguntava qual era a função e acabava cobrando uma questão de colocação, na verdade, de uso pronominal, né? O esse, ele, como viraria? Como seria um pronome oblíquo? Então, essas variações linguísticas são bem importantes para a gente entender de onde as palavras, na verdade, como as palavras são usadas na coloquialidade, já que a gente tem muitas vezes, uma diferença muito grande entre gramática e coloquialidade. Então, a UFO gosta bastante desse assunto. Coesão e coerência textuais, né? Então, há também essa parte de colocar na ordem correta, no sentido de ele te dá fragmentos de texto e pede para você procurar melhor coerência entre esses elementos, também se apegando à coesão, que são os elementos, né? Por exemplo, as conjunções, os pronomes. Então, é um assunto que a gente tem que tomar atenção. E intertextualidade, ou seja, fazer um dinamismo, fazer
um paralelo entre dois textos, ou até mesmo retirar elementos presentes em um texto, só que fazendo referência a outro, ou a outros autores, né? Então, a intertextualidade também é um assunto que a gente precisa tomar atenção, tá bom? Ainda tenho tempo de falar de gramática? Tenho, né? Tem tempo ainda. Então, tá bom. Então, eu vou para gramática. Bom, alguma dúvida? Desculpa, eu vi que já perguntaram, mas eu não ouvi a resposta. Ah, tá. Lá vai ficar salva, Fezito? Acabei de responder ali. Acho que não, gente. Fica aí, até o final. Não corre risco, não. Tá. Vocês têm alguma dúvida sobre a parte de texto? Vocês querem que eu fale alguma coisinha? Pegando aí essa parte de texto? Essa parte que você falou, minha amiga, cai bastante, eu vi mesmo, de coesão. Muitas questões de coesão. Mecanismos coesivos têm saberes, cobram mesmo a nomenclatura, anáfora, catáfora, os elementos que fazem retomada. A UFO vai bem na parte teórica da coisa, bem interessante. E sempre fazendo essa ponte, né, com a própria ideia do que o elemento coesivo, o que ele está retomando, qual a ideia que passa. Então, é o que eu vou falar agora com elementos coesivos. Sempre tem questão de coesão, o que está retomando. Vamos lá, então. Eu sempre vou cobrar, gente, porque um dos maiores linguistas do Brasil, que é o Travaglia, ele é professor lá da UFO, de letras. Então, todos os livros de coesão e coerência, ele escreveu junto com a Koch, né, com a Engedori Koch. Então, assim, ele é um nome de referência no Brasil. Então, é por isso que a UFO sempre vai cobrar, como a Fabrícia bem colocou, essas questões de coesão e coerência. Isso vai estar na prova. Então, vamos estudar essa parte. Agora, gramática. Na parte de gramática, o que eu pude perceber que mais cai, primeiramente, classes de palavras levando para as conjunções. Gente, como cai conjunções? Como cai a ideia que aquela conjunção está passando no texto? Então, e também a substituição. Eles vão perguntar, vou dar um exemplo bem bobinho, sei lá. Portanto, pode ser substituído por conseguinte. Então, você tem que saber, primeiro, decorem a lista de conjunções. Depois, façam o paralelo do que aquela conjunção está falando para, assim, a ideia, né, que aquela conjunção está passando, aquele grupo de conjunções. Então, decorem desde as conjunções coordenativas, até as conjunções subordinativas, porque com certeza cairá nessa prova conjunções, tá? Outra coisa, dentro da parte de classe de palavras, que eles gostam muito, o uso das preposições. Também cobram a questão da posição semântica das preposições, que é um pouquinho mais fácil do que as conjunções, né? E também sobre a questão dos adjetivos, também muito cobrado, esse assunto muito cobrado, do adjetivo, principalmente dentro do texto argumentativo, fazendo aquele link sempre com o texto, com a interpretação. Então, por exemplo, se você vê um parágrafo que há muitas adjetivações, essas adjetivações, qual é o papel delas ali? É justamente expressar a opinião do autor. Obviamente, você tem que ver qual é o tipo de texto, né? Mas se for um texto dissertativo, argumentativo, aqueles adjetivos estão ali para expor a opinião do autor. E aí, esses adjetivos guiarão vocês para, por exemplo, qual a principal crítica do autor, qual é o principal objetivo, qual é da opinião do autor. Então, tudo que tiver elencado ali dentro da opinião, se for um texto dissertativo, argumentativo, que pode ter também crônica argumentativa, né, enfim, mas se for dentro desse âmbito maior do texto dissertativo, pode crer que eles vão, que o adjetivo esse assunto vai guiar vocês, tá bom? Adjetivo. O uso pronominal, por exemplo, se eles colocarem, isso que eu vi tem muito a ver com a questão da variação, foi um assunto que eu vi nesse sentido. Então, eles vão colocar amarele. O amarele pode ser trocado como? Se for para a parte formal da língua, né? Então, amá-lo, eu posso trocar esse pronome de posição, né? Então, decorar essa parte de como, na verdade, entender e decorar, né? Porque, no fundo, tem que decorar essa parte de quais são os elementos de atração, o uso pronominal junto com a colocação pronominal, sabe assim? Isso é bem importante.
outros elementos coesivos, porque o pronome pode ser um elemento coesivo. Dentro da classe de palavras, nós temos as conjunções como elementos coesivos, as preposições. Então, outros elementos coesivos que podem ser cobrados de vocês, também preciso estar atento. Às vezes, eles vão colocar um advérbio, um advérbio fazendo algo, por exemplo, agora, eles usam muito o agora como elemento coesivo, e às vezes eles querem confundir a sua cabeça, perguntando se o agora tem referência de tempo, porque a gente decorou, né, agora tempo, advérbio de tempo, e não, agora às vezes tem uma correlação de trazer fazer um link entre um parágrafo e outro, né, fazer uma oposição de ideias, fazer uma complementariedade também de ideias, então cuidado, principalmente com o agora, tá? Que o agora nem sempre é só um advérbio, ele também pode servir como um elemento coesivo, quase como uma conjunção, beirando a conjunção aí, tá bom? Tempos e modos verbais também cai demais. Meu Deus, como a UFO gosta de verbo, meu Deus, principalmente tempos verbais. Então, ela gosta muito de perguntar aquele verbo, se ele está dando uma ideia de continuidade no passado, uma continuidade no presente, se expressa uma ação que já terminou, que já foi concluída. Então, a UFO adora tempos verbais, principalmente os tempos verbais, mas também quero que vocês entendam a questão do modo, né, o modo imperativo, o modo indicativo, o modo subjuntivo, entendam para que serve cada modo desse, modo indicativo, para que serve mais dentro do campo da realidade, né, da certeza, o modo subjuntivo dentro da possibilidade, dentro do campo da imaginação, e a imperatividade, que é mais dentro da questão da ordem, do conselho, da sugestão, muito presente no texto injuntivo, lá das tipologias textuais. Então, façam esses links, tá, de como vocês podem encontrar os verbos. Também, falando em verbo, a questão que faz parte das classes de palavras, eu só tirei isso para a gente comentar um pouquinho mais, o verbo haver pelo verbo ter. Gente, cuidado com essa troca, porque o verbo haver pelo verbo ter, não, a gramática não aceita essa troca, mas se você for do verbo ter para o verbo haver, é possível a troca. Por quê? Porque o verbo ter, no sentido de existir, por exemplo, tem 5 alunos na sala, tem 5 alunos da sala, é totalmente coloquial, a gramática não aceita essa construção. E se ela te perguntar, no texto tem 4 meninos na sala, posso trocar o tem pelo há 3 meninos na sala? Pode. Agora, o contrário não pode. Se tiver há 3 meninos na sala, pode ser trocado por tem 3 meninos na sala? Não, porque aí você está saindo da parte formal para a parte coloquial, e aí a gramática não aceita, tá bom? Orações subordinadas, como eu falei, eles vão cobrar o sentido dessas orações subordinadas. Então, o que é uma oração adverbial? Qual o sentido de uma oração adverbial temporal? Qual o sentido de uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta? Qual a intenção dela? Qual é a ideia que se passa ali, tudo bem? Então, não vai cobrar exatamente que você saiba os nomes, mas vai cobrar que você entenda que aquilo ali é uma oração subordinada e qual é a ideia que está se passando. Pontuação, ama, aspas, Jesus, eu até estava conversando com o Fernando essa semana. É impressionante. Por aspas, né? Meu Jesus, praticamente toda prova tinha uma questão no aspas. Isso desde a minha época, em 98, quando eu fiz vestibular. Aspas e tempo verbal. Sempre caiu e sempre cairá, então... É quase uma sentença, é quase uma oração, amém, né? Então, gente, essa da aspas eu acho muito engraçado, porque eu acho muito específico. Exato. 2 pontos também, eles gostam de cobrar a pontuação, o sentido da pontuação. Sim, a vírgula, porque, assim, muitos alunos se confundem com o uso da vírgula, acho que, serve para respirar, né, uma coisa assim, bem da 4ª série, mas não, então eles cobram mesmo esses assuntos bem específicos de pontuação. Estudem principalmente as aspas, tá? Muito cobrado, meu Deus do céu. Vai cair uma questão, com certeza, de aspas, outra de tempo verbal, na prova de vocês. Termos essenciais, sujeito e predicado.
termos integrantes, termos acessórios. Eles gostam muito de afirmar que vocativo é um termo acessório, tá? Cuidado que o vocativo não é um termo acessório, o vocativo é um termo independente, ele não se encaixa nem nos termos essenciais, nem nos termos integrantes, nem nos termos acessórios, ele é o diferentão, entendeu? Então, não caiam nessa. Inclusive, na prova de 2018, houve uma questão em que eles afirmaram que o vocativo era um termo acessório, tá bom? Então, estudem essa parte, principalmente aí termos essenciais, sujeito, predicado, dos termos integrantes, eu queria chamar a atenção aí, principalmente do predicativo do sujeito, que eles gostam de cobrar um pouquinho, mas assim, não é nada muito aprofundado, realmente é para você fazer o link semântico, tá bom? Também nos termos acessórios, eu queria chamar a atenção do aposto, apesar de não cair tanto, mas o aposto eles costumam cobrar dentro da parte de explicação, né? Então, chamaria atenção para o aposto. O uso do se não é muito cobrado, só teve uma questão até hoje, mas o que eu percebi da parte de gramática é que a UFO está colocando, cada ano que se passa, vai colocando um peso maior nessa parte de gramática, cobrando um pouquinho mais, lógico, sempre dentro da parte semântica, mas se vocês perceberem uma evolução da prova, vocês vão concordar comigo que a gramática na prova atual está muito mais presente do que em, sei lá, 4 anos, tá bom? O uso do se, então, qual é a função do se o se é um pronome reflexivo, um pronome recíproco, se o se, por exemplo, faz a função de estar dentro de uma oração subordinada substantiva como conjunção integrante, tá bom? Então, é importante saber qual é a função do se. E, por último, a regência verbal, principalmente o uso do que. Houve uma questão, também só vi que cobrar uma vez, tá? Mas a gente nunca sabe, tem que ficar de olho. Houve uma, eu não me lembro, acho que foi de 2017, se eu não me engano, a prova, em que eles faziam um link entre o que como um pronome relativo, né? E também fazia a pergunta da regência, do verbo, principalmente naquelas construções em que você tem uma oração subordinada adjetiva explicativa ou restritiva. Então, saber a regência do verbo, saber como eu vou construir esse que, por exemplo, se eu falo assim, essa é a caneta de que gostamos. Então, essa é a construção de que gostamos. Por que esse de está ali? Por que o que está ali? O que faz parte de um pronome... Gente, acabei de falar, me esqueci do nome, pronome relativo, sim. Relativo, fugiu completamente. Pronome relativo, ele faz parte de qual tipo de classe gramatical naquele contexto. Então, isso também é bastante importante, tá bom? Gente, dúvidas? Fabrícia, a Isabela perguntou se charges caem muito na prova. Olha, eu vi cobrar pouco, assim, mais texto mesmo, mais texto. Na segunda fase, eles cobram mais gráficos também, também textos gráficos. Charge, quando cai charge, é sempre dentro de interpretação de texto. Vi cobrar charge, por exemplo, naquela parte que eu falei para vocês, em que havia o uso pronominal, então havia amar ele. Não era o verbo amar, porque eu não estou me lembrando do verbo, mas era dentro de uma charge, por exemplo. Agora, está dentro da charge ou não faria diferença, porque ele cobrou um outro assunto. Assuntos mesmo de charge, não vi cobrar, tá? Perguntando características, perguntando alguma coisa mais pautada em charge, tá bom? Eu acho que você falou tudo que vai cair na prova, de coração. Também acho. Cara, eu fiz um link também, sabe? Eu fiz uma resumo. Acho que gente, essa questão que a Fabrícia falou, do agora, isso cai desde 90, na prova da UFO. Tempo verbal, desde 90. Pontuação, aspas, desde 90. Então, assim, gente, 3 questões das 8 vocês já vão ter na prova, viu? Certeza. Vocês vão ter. Pontuação, aspas, importante.
essa questão das conjunções, cai muito conjunção. muito. A Fabrícia falou de decorar, é super importante, mas sempre lembrar que você precisa entender o contexto. Então, lembrar, por exemplo, que conjunção e pode ser aditivo, pode ser adversativo. Então, sempre lembrar que você precisa estar por dentro do sentido, não tem que bater o olho na conjunção e falar, não, essa conjunção é isso, mas lembrar que depende dali do momento em que ela aparece. Às vezes é algo... tem até Dani, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é Vinícius Moraes, o conquanto, não sei se é o conquanto, que é concessivo, mas ele usa como... Travou aqui para mim. Eu acho que é o posto que chama, né? Posto, isso. Posto que na verdade é uma conjunção concessiva, mas ele na licença poética dele usa como causal. Então, ficar atento a essas questões. A Rose fez uma pergunta aqui, sobre o uso do se é mais direcionado para a classe gramatical ou sintaxe? Os dois, Rose, os dois. Então, ele vai perguntar desde se o se ali é um pronome reflexivo, recíproco, ou se ele faz parte ali de um índice de indeterminação do sujeito. Para quem viu minha aula na plataforma, eu trouxe essa questão, inclusive, a gente debateu, na verdade, né, eu passei, expliquei direitinho, então, os dois, tá, Rose? Tanto semântico como sintático. Na verdade, tanto sintático quanto morfológico, isso que eu quis dizer. Sintático, o semântico sempre vai ter. Tudo que você for estudar de gramática, tudo que você for estudar de texto, principalmente, né? Você vai ter que linkar o assunto com a ideia, a semântica. Isso. E é isso, gente. Se apega nessa aula, registra essa aula, dá um gás nesses pontos. Você percebe que, por exemplo, não é tudo de classes gramaticais. A UFO apresenta uma preferência, verbo, conjunção, preposição, essas três aí é o que mais aparece. Da parte de texto, coesão sempre aparece. Vocês precisam entender esses processos aí, do uso das conjunções, das preposições como elementos coesivos. É isso. A UFO é uma prova que quando a gente analisa assim, os anos anteriores, ela parece até previsível, parece até que você está repetindo a prova, porque as questões parecem muito parecidas. Então, tende a fazer as provas anteriores e tende a se atentar a esses tópicos que a professora Fabrícia comentou com vocês. É isso. Eu acho que você abordou brilhantemente a prova. Eu olhei as questões também, porque na última live eu analisei a prova com os meninos, mas eu não lembro de nenhuma questão que não esteja dentro desses tópicos aí. Eu acho que é isso aí. Então, é um edital refinado aqui que a gente fez para vocês, porque o edital vai trazer tudo que vocês viram no primeiro ano ao terceiro, né? Aqui a gente trouxe o que a prova normalmente costuma cobrar mesmo. Então, deixa eu voltar aqui o slide para vocês pediram para eu tirar a foto. Então, é esse e esse, tá? Bati o olho aqui, discurso direto e indireto, segunda fase. Essa é a questão, segunda fase. Tem que saber fazer a transposição, tem uma aula de 40 minutos minha lá na plataforma de transposição do discurso direto para o indireto, tem que saber qual o tempo verbal que muda, tem que saber quais são as preposições que mudam, este vira aquele, tem que saber que eles vão pedir para você transpor o discurso direto, seja para o indireto, seja do indireto para o direto, isso cai. Então, sempre. Caiu na minha prova, 98. Todo ano. Então, eu olhei aqui agora... É o mesmo examinador, né, Dani? É o mesmo grupo de examinadores, desde 98. Mas não muda muita coisa, não. Por exemplo, quem assistiu a live da UFO, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, falando sobre as mudanças do vestibular, uma das senhoras que estava lá na comissão foi minha professora de linguística, a Maura, assim, linguística não é verdade nada, né? De sintaxe. Então, ela está na comissão da UFO até hoje. Quando eu vi, gente, sério, eu falei, gente, essa mulher está viva ainda. Múmia. Mas o pessoal lá, assim, desde a minha época, galera que faz a prova. Vai virar professora assim, ser chamada de múmia, eu quero estar nesse nível aí. Gente, olha o privilégio, você está numa instituição de renome,
Não Nossa, é, menino? Nossa, eu ia ficar lá até desintegrar. Nessa de mais. Maravilhoso. E é bom que aí para vocês facilita, que a prova fica parecida, ó. Vamos lá, Dani. Vamos para a literatura? Ai, gente, a minha responsabilidade é grande, né? Porque eu não tenho parâmetro com prova anterior, porque as obras mudaram, mas vamos lá. Mudou tudo. Vamos, deixa eu abrir primeiro, aqui. Todo mundo ficou um pouco chateado, porque eu sei que a maioria amou o Retratos de Carolina, inclusive eu, só que para vocês foi vantagem eles terem tirado justamente esse livro. Era o mais difícil. Gente, eu falava para todo mundo, falava, Retratos de Carolina, se a UFO quiser complicar a vida de vocês na segunda fase, era só eles cobrarem o que é o gênero retrato, porque isso é novo dentro da literatura. A segunda parte, que era o encontro, né, da autora com a personagem, era muito complicado, então poderia surgir uma questão muito difícil. Por um lado, foi interessante eles tirarem Retratos de Carolinas para vocês, enquanto, né, candidatos aí, porque era uma obra realmente de um gênero bem novo, né, dentro dos vestibulares aí. Então, nós temos agora uma obra a menos, o que já nos dá margem aí para pensarmos em algumas possibilidades de questões de prova, tá? Pode colocar aí, Fê, para mim. Tá. Vou falar o que eu acho muito importante de cada obra, e como é que eu acho que eles podem cobrar. Apareceu? Então, vamos lá. Ainda não. Apareceu. Mas para mim, não. Agora sim. Agora foi, é porque está devagar, eu acho. Pode ir mais um, Fê. Então, gente, sobre a cor púrpura, né? Eu aposto numa questão muito ligada, apareceu, agora sim, ao gênero, que é o romance epistolar, pelo fato de serem 90 cartas, então eu acho que eles podem cobrar a respeito da estrutura do romance, porque nós temos aí um hibridismo de gênero, é um romance que acontece por meio de cartas, né, são 90 cartas da Cili. Dani, por que você fala Cili e não fala Celi ou Celi, sei lá, né? Porque Cili é a pronúncia em inglês que se aproxima de boba. Isso tem a ver com a personalidade da personagem, né, dela ser inocente, ingênua, e o diálogo com a Annette, que a Annette também é produtora de algumas cartas. Então, eu acho interessante essa estrutura do romance epistolar para a prova. Outro detalhe que é muito importante, que não coloquei no slide, mas anotem, é a epígrafe. Quando aparece epígrafe, gente, lá nos contos negreiros também, nós vamos ter muitas epígrafes, não é gratuito na prova. Então, a questão que aparece lá na cor púrpura, que ele vai dizer assim, é melhor você nunca contar para ninguém, só para Deus, isso mataria sua mamãe, essa não é a voz da narradora, não é a voz da Cili. Isso aqui é a fala do Alfonso, do abusador. Por isso que ele fala, não pode contar para a mamãe. Então, há uma pegadinha nessa epígrafe aqui, porque eles vão dizer, quem narra a Cili, a narradora, que vai escrever cartas para a irmã, para a Annette vai corresponder essas cartas, né, em algumas 20 e poucas cartas aí, da Annette, e são 40 e tantas, né, 90 e tantas cartas, na verdade, a maioria escrita pela Cili e algumas pela Annette. Mas essa voz aqui, ó, da enunciação, ou seja, do momento em que a obra acontece, é a voz do abusador. Acho importante em termos de estrutura do romance. A questão do eu sou sempre com travessão, isso daí também pode ser uma questão de prova. Por que ela fica toda hora, eu sou e corta? É justamente para mostrar a ausência de identidade, a questão do silenciamento, que é fortíssima na obra, né, a lei do silêncio, por isso que ela escreve para Deus, porque ela não pode contar para ninguém, e os travessões que aparecem. Quem leu o romance Cor Púrpura, sabe? Nas aulas lá da plataforma eu explico bem, eu vou falar o que é o humanismo, que é diferente do feminismo, né, para Alice Walker. Aí depois eu falo dessa questão toda da estrutura das cartas, dessa questão do travessão, porque o travessão sempre aparece para a fala masculina, né, para mostrar justamente a questão do patriarcalismo, o lugar de fala do senhor. Então, é uma crítica ao patriarcado. A gente tem que prestar atenção nessa estrutura, tá? As duas vozes, aí, como eu coloquei para vocês, né? Então, nós temos duas vozes, a da Cili, que assina aí 70 cartas, e a Annette, que assina 20 e poucas. Aí, essas cartas aí, elas se sobrepõem, elas se intercalam. Então, isso é importante. E eu acho que vai cair uma questão
que fala lá da problemática decolonial, que é quando a Anete vai estar lá na África, questão da diáspora, e ela vai contar sobre a mutilação das mulheres da tribo de Olinca. Então, essa parte do romance pode até passar, eu coloquei alguma coisa para os meninos anotarem. Eu acho essa parte muito importante. Aí tem os elementos linguísticos que eu falei para vocês, a questão do travessão, o corpo enquanto escrita de emancipação, isso é muito do feminismo também. Pode ir, Fê? Pode. Esse aqui, ó, essa questão da ancestralidade. Se vocês forem fazer uma conexão das obras, o que nós temos em comum, né? A mulher e o racismo. Então, você pega Cantos Negreiros, você pega o Cortiço, a Cor Púrpura, alguns poemas da Rosa do Povo, você consegue perceber, né, a questão da mulher, que tinha no Retrato de Carolina, né, que eles tiraram, na Moratória, o papel, né, da Lucília. Então, assim, pensar nessas questões, eu acho muito importante o papel da mulher, e racismo, né, gente, que pode até ser tema de redação de vocês, tá? Então, eu acho que nessa parte que vai mostrar justamente a questão colonial, né, da dominação inglesa, das roupas inglesas, em sobreposição à cultura africana, às roupas africanas, eu acho que essa questão da crítica ao imperialismo pode ser questão de prova dentro de A Cor Púrpura, em termos temáticos. Pode ir? Moratória. Gente, a Moratória traz simplesmente uma epígrafe do Drummond. E aí a gente pensa em alguns poemas de A Rosa do Povo, porque o Drummond vai trabalhar justamente com essa questão da passagem de um Brasil arcaico para um Brasil moderno, de todas as questões do patriarcado, quando ele fala de Retratos de Família, que é um poema que, inclusive, eu analisei no curso, né? A gente analisei acho que uns 15 poemas de A Rosa do Povo ou mais, né? Um, pelo menos, de cada vertente aí, para já dar um panorama de como a poética do Drummond ela é multifacetada. Mas uma das temáticas que está lá na Rosa do Povo é a questão da família, né, de Tabira. E a Moratória traz uma epígrafe do Drummond, justamente para dizer, porque o Jorge Andrade também passou por um processo de falência da família, né, e toda essa questão da falência ele vai passar para a peça. Óbvio, se é peça teatral, vai ter uma questão de moratória, vai ter. Tá? Tanto na primeira quanto na segunda fase. Na segunda, certeza. Porque nas provas anteriores, eles sempre pegam uma obra, né, de cada gênero. Então, você sempre vai ter na UFO romance, teatro e conto. Tá? Prova passada, a gente tinha os contos da Clarice, que foram substituídos agora pelos contos negreiros. Né? Os romances anteriores substituídos. E a peça teatral se mantém. Então, percebam que da exclusão, eles excluíram justamente um romance, porque já tinha mais de um romance. É porque a gente tem A Cor Púrpura, tem o Cortiço, então, por isso de tirarem Retratos de Carolina. Né? Por ser uma obra mais problemática, mais difícil de ser analisada, e eles alegaram que na live que era porque não estava achando o livro, mas isso não é verdade, né, gente? A gente acha aí o livro para comprar facilmente, tá? Mas, então, é pensar o que eu acho que vai cair da moratória. Vai cair a questão do primeiro e do segundo plano, gente. Isso não é gratuito na obra, a oscilação do presente e do passado. E como que ele marca, porque essa peça, quando foi encenada, o ramo da jabuticabeira, o galho da jabuticabeira foi colocado no palco. E essa cena da jabuticabeira é muito metafórica na peça, né? Porque vai mostrar toda a saudade que ele tem do universo patriarcal, porque é um fazendeiro que vai ruir, que vai à falência, e vai ter que viver sob o domínio, né, da mulher. Isso para ele é um absurdo, porque a filha, né, é que vai conseguir sustentar a família. Então, eu acho que essa parte aí dos planos, vocês precisam estudar, porque a UFO vai cobrar, tanto é que a peça ela já não começa no passado, né? Nós temos 3 atos. E a ideia é começar justamente no presente, para o leitor não mais ou menos imaginar que o pai é um homem, que o Kim, né, Joaquim, que ele é extremamente patriarcal. Tá? Então, pensar nessas questões, eu acho que vai cair a parte do plano, da oscilação do primeiro para o segundo plano. Quem leu a peça sabe, né, que fica o tempo inteiro, primeiro, segundo, tá? Na aula do curso, eu faço uma tabela, separando todas as cenas, isso me deu um trabalho danado, gente, né,
para mostrar em cada cena, cada plano que predomina. Se é primeiro, se é segundo, se é primeiro, se é segundo. Então, no primeiro ato, por exemplo, nós temos 8 cenas. E aí fica primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, certinho, oscilando. Né? Aí depois, no segundo ato, aí você tem 7 cenas no segundo ato. Né? Fica primeiro, aí não fica primeiro, segundo mais. Fica primeiro, segundo, 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 primeiro, segundo, primeiro. Né? Então, eles ficam oscilando. Presente na casa da cidade, em que tudo já aconteceu, e no início o pai se mostra super humilde com a filha, né? Nem parece que ele é um patriarcal. Então, isso cria, né, isso dá à obra um caráter de suspensão. Ele não entrega o jogo no início da peça. Né? Então, você não sabe de imediato que o Joaquim é super machista, super conservador, patriarcal em relação à família, principalmente em relação à Lucília, né, que é a filha que vai cuidar aí das finanças da família, que vai, né, ser responsável pelo sustento. O quanto a Lucília é emancipada, né, e aí se tivesse retrato de Carolina dava para a gente fazer uma ligação também das obras, mas a dona Ufo tirou, enfim. Aí a gente tem um terceiro ato que é mais curtinho, e aí você tem primeiro plano, você tem 4 cenas, e aí você tem primeiro plano, segundo plano e primeiro plano. Né? Então, pensar nessas marcações aí dos planos, eu acho não, isso aí vai cair na moratória. Tá? Próximo aí, Fê. Pode ir. Ah, coloquei aqui, ó, pronto. Ah, foi muito legal, coloquei para vocês tirarem foto. Ó, esse aqui é o primeiro ato 1, printa, ato 2, ato 3. Pronto. Então, vamos lá. O que eu pensei aqui, né? Em provas anteriores, a UFO já fez questão correlacionando obras. Então, eles pegavam lá no Kafka, na Metamorfose, e nos contos da Clarice, porque havia uma ligação de uma literatura extremamente existencialista. Então, eles conectaram as 2 obras numa questão de primeira fase. Isso pode vir a acontecer. Na primeira fase, agora, como eles reduziram, né, não são mais 10 questões, nós temos 8 questões, eles vão cobrar uma questão de conexão de obras, para eles conseguirem abordar todas as obras, né, porque senão aí é pouca questão para muita obra, na verdade. Então, o que eu pensei? Que pode vir uma questão conectando, por exemplo, Cor Púrpura com os contos negreiros, né, e abordando as diferenças de contexto da questão racista nos Estados Unidos, no Brasil, né, a questão do racismo estrutural. Aí a gente pensa também no Cortiço, que é uma obra que vai se conectar, né, nesse sentido, só que, claro, que lá no Cortiço a gente tem toda aquela carga do determinismo científico. E, para falar de Cortiço, que é uma obra que todo mundo conhece, por isso que eu não vou ficar aqui me detalhando, né, me atentando muito ao Cortiço, detalhando muita coisa para vocês, porque eu acho que é o livro que todo mundo estudou no ensino médio, né? Mas eu apostaria numa questão diferente dentro de Cortiço, para fugir do senso comum, de determinismo, né, de condicionamento das personagens ao meio. Não se esqueçam que não há personagem principal, o personagem principal é o próprio Cortiço, tá? É o próprio meio, né? Então não é o João Romão, não é a Bertoleza, não é Jerônimo, Rita Baiana, é o próprio Cortiço. Mas eu acho interessante, poucos alunos sabem disso, que há discurso indireto livre dentro do Cortiço, tá? Isso já caiu aqui no vestibular da UNB, a galera errou, porque acha que discurso indireto livre é só do modernismo, né? E há umas passagens lá que o Jerônimo tá vendo a Rita Baiana na roda de samba, e ele começa a pensar. Na verdade, não é ele pensando, é o narrador reproduzindo os pensamentos dele. Então, a gente tem uma cena de discurso indireto livre. Como a UFA adora discurso indireto livre, né? Quem sabe isso não aparece até numa questão aí de português, tá? Pensar nisso, na questão da natureza tropical, a natureza enquanto símbolo de erotismo, de sensualidade, capaz de degenerar o colonizador português, né? Porque o Jerônimo se corrompe por causa da Rita Baiana. Eu acho que pode vir uma questão do Jerônimo com a Rita Baiana na prova, tá? Então, pode ir, Fernando? Você ainda tem que falar dos contos negreiros para esses meninos. Que, tirando agora a Retrato de Carolina, que não está mais... Não, peraí. Aí, você notou que em todas as obras há um ponto de contato, né, que é justamente a arquitetura da identidade discutindo a subalternização da mulher. Esse é um contato das obras, né? Você tem na Moratória a Lucília, você tem a Cília na Cor Púrpura, você tem as mulheres do Cortiço,
Então, toda essa questão da subalternização da mulher, inclusive pode ser tema da redação também, aquela, eu aqui, né, dando os meus pitacos na redação. E lá na Rosa do Povo, a gente tem um poema da Rosa do Povo, chamado Caso do Vestido, que eu analisei também no curso, é um poema grande, formado por dísticos, inclusive há um filme, O Caso do Vestido, sobre esse poema do Drummond, que é justamente uma esposa que é oprimida pelo marido, né? O marido tem as amantes lá, inclusive deixa o vestido da amante pendurado na casa dela, e os filhos começam a perguntar sobre aquele vestido, né? Ela tem que falar baixinho, porque o marido está chegando. Então, essa questão da subalternização da mulher é um ponto temático das obras, né? Justamente com essa questão da identidade. Então, pensar nessa questão aí. Pode ir. Outra que vai cair um poema na primeira fase, um na primeira, outro na segunda, porque sempre que a UF coloca livro de poesia, eles cobram uma questão na primeira fase, que aí na primeira eles vão explorar, né, as questões de figuras de linguagem, que eles adoram, tá? E na segunda fase eles vão te pedir uma questão, né, dissertativa, para você analisar um poema. Isso daí, ainda mais sendo Drummond, né, vai aparecer sim, tá? Uma questão de poema. É sempre se lembrar dos grandes temas do Drummond, né? Na Rosa do Povo, a gente fez aquela primeira live, não sei se vocês assistiram, que foi a live só sobre a Rosa do Povo, a gente teve uma aula aqui que eu tentei explicar, né? E acho que todo mundo compreendeu a questão da dialética que existe na Rosa do Povo, sempre pensar o Drummond não só como um poeta de Segunda Guerra Mundial, porque, gente, isso acaba com a poesia do Drummond, achar que a Rosa do Povo são poemas de guerra, pelo amor de Deus. Né? Senão não seria Drummond, porque Drummond é o Brasil e o mundo, ele é dialético. Ao mesmo tempo que ele vai falar da Segunda Guerra, ele vai falar do Brasil, ao mesmo tempo que ele vai falar da vida pessoal, da história da família, ele vai falar da história brasileira, então é pensar o Drummond nos seus múltiplos aspectos, e um grande tema dos poemas da Rosa do Povo é o papel da arte, que também pode ser tema de redação. Lindo esse tema, eu adoro, inclusive, acho lindo. Ia morrer se a UF colocasse um tema assim, nunca vi. A UF, ela prioriza temas mais, né, concretos e tudo mais, mas seria objetivos. Papel da arte, isso é a cara da UNB, né? A UNB que gosta desses temas, assim, subjetivos. Mas o Drummond, ele vai trabalhar muito, vai trabalhar muito com esse papel da reificação, né? Nós temos inúmeros poemas ali de A Rosa do Povo, eu analisei os mais importantes, Florianáusea, cotadíssimo para cair na prova, né? Então, assim, os poemas que tocam na questão da arte, o papel da artista, ficar de olho aí também para a prova. Segunda fase vai ter uma questão, né, para você analisar ali o poema. E aí, aqueles poemas que são grandes, gente, todo mundo fala assim, não, esse é grandão, a UF, vou nem ler porque a UF não vai cobrar. Cuidado, tá? Porque eles pegam fragmento, eles pegam estrofe. Então, não precisa necessariamente falar assim, o poema, esse é grande, eu vou pular, não vou estudar, né, não vou ler, não vou analisar. Pelo contrário, eles pegam, às vezes, o fragmento. Eu analisei no curso Carta para Stalingrado, que é um poema grandão, né? Mas a UF pode justamente pegar um trecho ou uma estrofe e trabalhar toda a questão do hibridismo de gênero, né? Porque ele simula o gênero carta. Então, assim, nós teríamos umas questões bem interessantes aí se eles fizessem isso. Vamos lá, mas... Esse é o último, eu acho, Dani. É o último? Acabou? Então deixa eu falar sobre contos negreiros. Gente, aqui a gente ia ter que ficar a noite inteira se eu fosse falar dos 16 contos, né, que ele chama de cantos, porque tem toda essa questão da oralidade. Isso vai cair na prova, tá? Porque esses contos do Marcelino Freire, eles se dão na escrita da performance. O que é a performance? Eu fiz uma aula só para explicar a danada da performance, então eu vou tentar reduzir aqui para vocês. É quando ele coloca uma voz narrativa dentro do texto para conversar com o narrador. Então, quando a gente lê e tem a sensação de que esse narrador está se dirigindo para nós, leitores, não somos nós, leitores, tá? Isso é uma técnica de narrativa que a gente chama de performance, em que você tem, no momento da enunciação, no momento em que o texto é dito, um diálogo, um direcionamento para um personagem virtual. Tá? Então, o Marcelino Freire, ele faz muito essa questão da performance. Por quê? Porque, apesar de ele ser um escritor homossexual, ele fala que ele tem uma vantagem, porque ele é branco. Porque se ele fosse homossexual e preto, aí seria mais problemático. Então,
qual foi a saída, já que ele não tem o lugar de fala de um preto? Ele dá voz para esses pretos, ele dá um discurso próprio para esses pretos, né? É por isso que a gente tem toda essa questão da voz aqui, é como se fosse o grito, né? Ele fala que é como se essas personagens trouxessem presas à garganta toda a tensão do apartheid brasileiro. Então, aí nós temos 16 contos, nenhum em terceira pessoa, tá, gente? Todos em primeira, aí a gente tem 2 que são em formato de diálogo. Observar bem a capa, não sei se dá pra, aqui, ó, porque essa capa também faz parte da análise da obra, porque é uma capa feita pelo reverso. Então, o que deveria estar na frente, que é o rosto, está nas costas, está na capa. E o que deveria estar na contracapa, está na capa, né, que é o negro de costas, justamente para mostrar a violência, né, ele vai tocar muito nessas questões de violência policial. Inclusive, eu fiz, gente, para quem é da plataforma, né, eu fiz um repertório de ação baseado nos contos negreiros e mandei para a galera de brinde, né, então, cada conto, como é que você pode usar cada conto desse na sua redação, quais são os temas abordados, e aí eu vou analisando, né, em cada canto, eu vou trabalhando com como é que vai se dar o discurso reverso, porque sempre vai ter reversão, vocês têm que ler esse livro pensando que vai ser o contrário que vai dizer, então sempre vai ser do ponto de vista do preto, do marginalizado, do excluído, e como é que ele vai mostrar que ele se dá mal na sociedade. Tá? Então, tem toda uma... eu acho, das obras, eu acho essa mais difícil, tá? Não pela história em si, porque ler e entender é fácil, mas por toda a riqueza, né, de referências intertextuais. Eu aposto muito no primeiro canto para a prova, Trabalhadores do Brasil, porque tem muita intertextualidade com orixás, com a cultura afro, onde eu posso encontrar esse material dos contos negreiros da redação. Nath, está lá na plataforma, você é da plataforma? Fernando vai falar do curso. Eu coloquei lá, num PDF, junto com o e-book das questões da UFO, inéditas, que eu fiz, aí tem um material de redação lá, como usar os contos negreiros na sua redação. Então é isso, gente. Querem perguntar alguma coisa? Vamos lá, gente. Vai cair contos negreiros demais, vai cair na primeira e na segunda. Aproveita aí, aproveita, Dani. Não deixa passar a oportunidade. Ah, não é. Eu acho que as perguntas chegam depois para mim aqui, então se vocês virem alguma coisa... Tá. Gente, já falando da plataforma, para quem está no grupo do Telegram, eu vou mandar um cupom de desconto que vai valer até segunda-feira que vem, que é feriado, então um brinde de feriado. Aqui a gente tem um feriado do servidor público, que começa sexta-feira, então a gente vai ter um mega feriadão. Eu vou dar um cupom de desconto para vocês lá, que vai valer até segunda-feira, tá? Sexta, sábado, domingo, segunda, cupom de desconto para a nossa plataforma do treinamento Linguagens UFO, que tem aulas de nós três, tem aula minha de redação, tem aula da Dani de literatura, tem aula da Fabrícia de português, todo mundo ali dá aula, aulas, enfim, boas, muito boas. Não é porque é nosso, não, porque tá bom mesmo. Alguma dúvida? Até eu hoje estava assistindo as aulas de novo, eu falei, nossa, mas que aula boa que eu dei. Até eu, gente, assim, eu nem acreditei, porque foram tantas aulas, 90 e tantas aulas que a gente gravou. E eu escrevi redação para dar como exemplo. Foi uma trabalheira. Ah, a Letícia conhece, Letícia? É a nossa aluna lá? E também são aulas que vão ajudar para outros vestibulares, né? Muitas aulas ali para o Enem também. Exato. Vamos trocar de slide. Fechamos literatura. Não vou me alongar muito na redação, mas tem algumas coisas que eu quero muito que vocês entendam para a prova de redação. Então, deixa eu abrir aqui o meu slide. Enquanto eu vou abrindo, vocês podem perguntar aí, podem conversar com a gente, pode falar com a Fabrícia, pode falar com a Dani, pode falar comigo também, só que eu estou falando demais, então falem com a Fabrícia e com a Dani. Ah, mais do que eu falei, eu acho que eu falei uns 40 minutos, gente. Agora que eu estou assim refletindo sobre o meu passado e foi puxado, viu? Eu falei demais, era para ter sido mais... Mas você deu a prova inteira.
Você deu a prova inteira. Eram muitos assuntos, aí um assunto quis falar mais um pouquinho, então foi isso. Mas pequei pelo excesso, não pequei pela falta, né? Exatamente. E, gente, vestibulando é isso. Depois vai assistir, eu acho que vai ficar salvo, eu acho que fica salvo o vídeo. Vai lá, assiste de novo, pega tudo, e é isso. E foca aqui que vai ser sucesso. Deixa eu abrir aqui a minha parte. Enquanto o Fernando vai falando, para quem não fez o UFO, quem é de fora, não conhece muito bem a prova, tomem cuidado, porque eles não têm um padrão de pergunta. Então, às vezes, eles ficam assim, exceto, todas, menos, sabe? Eles ficam mudando o comando para te dar uma confusão mental na hora de marcar. Vamos lá. O que eu quero conversar... para falar mais um pouquinho da performance. Pode falar, Dani. O Marcelino Freire, inclusive, gente, esses contos negreiros, vocês encontram a apresentação no YouTube de muitos dos contos, porque é muito teatral. Então, tem um hibridismo de gênero muito grande. Ao mesmo tempo que você tem o conto, por isso que ele fala que é canto, às vezes, porque lembra o repente, e aí tem todos os elementos da poesia, mas tem os elementos do teatro também, da performance. Então, você sente, por exemplo, quando que a personagem grita, né? Se essa performance é para gritar, se é para chorar, se é para, sei lá, ficar revoltado, ou se é para aceitar a situação. Então, tudo isso é marcado no texto. Então, só lendo mesmo para a gente ter uma ideia, né? Mas essa performance, ela tem um efeito de tentar interpelar o público, né? Como se o suporte fosse o público. Mas nós não podemos acreditar que esse narrador esteja falando com a gente, porque ele cria uma voz lá dentro do texto, né? Que é um outro eu que vai ouvi-lo desabafar. Então, por exemplo, deixa eu colocar uma situação aqui, né? No conto que tem lá os policiais. Você tem o negro e o policial. O que é reverso? Porque agora você vai ouvir por que ele está pedindo no sinal, por que ele está gritando, por que ele tem uma chance de se explicar. Não é simplesmente a polícia chega lá, do ponto de vista branco, né, hétero, vai falar, você está preso, você é um ladrão, e nem deixa o cara se explicar. Então, o reverso é justamente dar voz a personagens que não tinham voz na literatura. Se a gente pegar toda a história da literatura, infelizmente, a gente tem protagonistas, né? Brancos, mulheres brancas, hétero, né? Que dominam o discurso formal. Esse era o padrão de literatura. E aqui, quando você lê contos negreiros, né, você se desconstrói. Essa é a importância da obra, né? De ouvir a voz do que não é minoria, né, gente? Do que, na verdade, é maioria. Eu não sei por que a gente fala as minorias, né? São as maiorias. E aí ele vai marcando, por exemplo, ele marca o sotaque das personagens. Isso tudo é feito de performance. Tem um conto que aparece um alemão falando. E aí ele está falando ao telefone. E ele marca essa fala desse alemão com a replicação do monte de R. Como se ele estivesse falando em alemão. Sabe? Isso é performance. É como se você estivesse ouvindo a personagem que é alemã falando para você. E da mesma forma como você tem a Totonha, que é o mais lindo, né, gente, da Totonha, que é analfabeta, e ela fala que para que ela quer aprender a ler e escrever mesmo, se for só para votar em quem pedem, né? Quer dizer, se não for uma educação emancipadora. Então, assim, são contos que, se vocês ainda não leram, tem de ler, né? Você tem de ler para você sentir como é que se dá essa performance, como é que é pelo lado reverso, né? Como é que é o ponto de vista de meninos da periferia que vão filmar num bairro da elite. Porque o normal, né, o oficial seria, e o que a gente vê muito? É a espetacularização, é a elite subindo na favela para fazer filme, né? Para filmar o morro, aí pode. Agora, quando é o preto da favela que vai lá para fazer um filme, eles são chamados de quê? De bandidos no conto. Então, o que o Marcelino faz? Ele pega pelo lado reverso, né? Pelo lado da exclusão, dá voz para os excluídos, para eles poderem desabafar, para eles poderem se justificar, para eles poderem falar, para eles terem lugar de fala. Eu acho que... Entendeu, Rose?
Acho que foi. Certinho? A Natália também tem uma dúvida para a Dani. Aí vi aqui. Tem padrão de resposta de literatura para discursiva. Gente, literatura com padrão de resposta é a pior coisa que tem, porque vai mostrar que você não teve sensibilidade de ler a obra, que você só pegou um resumo, decorou, né, e não compreendeu. Então, assim, tenta escrever mesmo com a sua interpretação. Claro que usando os termos técnicos, né? Então, por exemplo, é uma questão de poema, você vai falar o eu lírico, o sujeito lírico, drummondiano, né, o sujeito poético, você vai usar as nomenclaturas próprias da poesia. Né? Se cair um conto do Marcelino Freire, aí você mostra para a banca, fala, tá vendo como eu entendi, banca? Né? O narrador, ao elaborar a performance, nanana, aí você gasta para a banca o tiquinho, para mostrar que você teve aula de análise de obra. Mas é isso, é usar os termos técnicos, se for a peça teatro amor oratória, falar na rubrica, né, que é a marcação da fala do personagem, dominar os termos técnicos é importante, né, para responder questão de segunda fase, mas pense sempre na sensibilidade, né, da análise da obra, tá? Não faz uma coisinha muito decoradinha, não. Pense mesmo, você está escrevendo uma redação ali muito subjetiva e, ao mesmo tempo, com as nomenclaturas corretas. Então, por exemplo, Cortiço, o romance naturalista, mostra para a banca, mesmo se eles não te perguntarem, mostra um plus, mostra um a mais, fala, olha, eu estudei essa obra, eu sei tudo dessa obra, sabe? Eu acho que é boa para você seduzir ali a banca na resposta. E faz parte da análise também, né? Sim, sim. É um plus que mostra que você não só leu, né? Que você analisou. Profundamente analisou, exatamente. Vamos lá, gente, conversar alguns aspectos sobre redação. Eu já quero acalmar vocês que a redação da UFO ela é diferentona, mas ela não é tão anormal como vocês acham que ela é. Na verdade, a gente sabe que quando a gente pensa em escrever um texto, escrever uma redação, a gente vai se guiar com vários parâmetros que são semelhantes e fazem parte da escrita de qualquer texto de vestibular, de qualquer redação. Então, não tem para onde fugir. O que é igual? Adequação à proposta, a gente precisa se adequar, e esse aqui eu faço questão de comentar com vocês, que é ler a proposta com paz de espírito. Por quê? Porque quando a gente pensa em escrever texto, alguns gêneros textuais, a leitura da proposta é a parte mais importante que existe. E se você pula isso, você vai para longe. Ele fala para você ir para A e você vai para B achando que está indo para A. Por que isso acontece? Porque vamos pensar, por exemplo, que você precisa incorporar uma máscara. Ou seja, você não vai escrever como um vestibulando. Pode ser que a UFO peça para você escrever como uma outra figura social, um antropólogo, um cientista, um professor. Ele pode pedir para você escrever dentro de um gênero que não é o seu. Então, você pode ser um homem, ele pede para você escrever como uma professora. Então, imagina que a UFO pede para você escrever uma carta como o presidente do Brasil, para o ministro da Saúde. A gente sabe que o nosso presidente do Brasil é um homem, então você precisa incorporar essa máscara e escrever como um homem. Então, a leitura da proposta é extremamente importante para você entender, grava essa palavra aqui, escreve no caderno, o contexto de produção. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente está acostumado a falar de redação Enem, que vai ser um texto dissertativo argumentativo, que você vai escrever um texto impessoal, que você não vai dar muito a cara ali no texto, então, sempre com distanciamento. Então, a gente lê a proposta, ok, já entendi o tema, vamos lá escrever. Mas na redação da UFO, não dá para ser tão assim. A gente precisa entender exatamente qual é o contexto de produção. Então, vamos pensar que a UFO pede para a gente escrever um relato. É um texto narrativo. É um texto que acontece no passado. Então, eu preciso entender o meu contexto de produção. Então, eu coloquei até uma aula na nossa plataforma que eu analiso um tema de relato da UFO e é extremamente complexo você entender em que momento isso acontece, quem são os personagens envolvidos,
Existe um protagonista, mas existem personagens secundários que você precisa mostrar dentro do texto, porque é um texto narrativo. Então, a leitura da proposta é extremamente importante, e esse é o primeiro recado que eu preciso dar para vocês. Compreensão... Nossa, tive uma epifania. Imagine vocês no lugar de um professor no ensino à distância, hein? Olha isso! Escrever da posição do professor dando aula à distância sobre determinado tema. Nossa, ia ser incrível, né? Incorpora o personagem, tem que vestir e é a máscara que chama mesmo, você veste a máscara para escrever, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Adequação à proposta, entendimento do contexto de produção, e, gente, tudo... quando a gente tem uma prova que exige de vocês 12 gêneros textuais, na verdade, diferentes, você precisa falar, corretor... Aqui, estou escrevendo uma carta de solicitação. Então, você vai colocar lá na sua conclusão, solicito, portanto... Por quê? Porque você precisa mostrar que você está se adequando àquele gênero. Então, a mesma coisa eu digo para vocês em relação a mostrar para o corretor que você entendeu o contexto de produção. Então, vamos supor que lá na proposta tem falando que você tem um amigo... que se chama João e outro amigo que se chama Maria. Isso precisa aparecer, você precisa marcar. Você não pode dizer, tenho amigos. Não, eu tenho um amigo chamado fulano de tal e uma amiga chamada fulano de tal. Então, todas as palavras-chave da proposta de intervenção precisam aparecer no texto, em algum momento, para que você diga, olha, eu entendi o contexto de produção, compreendi o que é para eu fazer e eu estou mostrando para você que eu estou fazendo isso. Então, você precisa marcar isso para o corretor que você está seguindo não só a proposta, o contexto de produção, mas também se adequando ao gênero. Então, daqui a pouco eu vou falar de alguns gêneros que são um pouco mais fortes. É claro que é imprevisível, a gente não tem como dizer, isso vai cair, isso não vai cair, mas eu tenho algumas dicas para falar daqui a pouco. Além dessa questão da adequação à proposta, a gente não pode deixar de lado os mecanismos de coesão, isso independente do gênero que você for escrever. É claro que se você vai escrever um texto argumentativo, o seu recurso coesivo predominante ele vai ser operador argumentativo. Se você vai escrever um texto, um relato, por exemplo, que já é de uma tipologia predominantemente narrativa, a sua coesão ela é mais feita por meio de advérbio temporal, depois disso, em seguida, logo depois. Então, formas de coesão, de sequenciação textual que vão ser feitas de formas diferentes a depender da tipologia predominante, se ela é dissertativa, se ela é narrativa, se ela é mais descritiva, como a gente tem textos que a UFO cobra que são predominantemente descritivos, como uma notícia, um perfil. Então, a gente precisa entender isso, mas coesão sempre presente, ligando um parágrafo ao outro, ligando um período ao outro, isso independente do gênero. Eu preciso construir um texto, independentemente do gênero, por meio de recursos coesivos. Então, isso não é dissertação, não preciso colocar o conectivo entre os períodos. Não é assim que funciona. Eu preciso disso em qualquer texto, tá? É imprescindível os recursos coesivos e, claro, que coerência, isso aí nem preciso falar muito, que é claro que o texto precisa ser coerente independentemente do gênero, tá? Então, próximo slide é uma dica de estudo dos gêneros, tá? Então, vamos lá. Fabrícia falou lá nos primeiros momentos da fala dela sobre a diferença entre tipologia textual e gêneros textuais. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Deu um bug aqui. A Letícia fez uma pergunta, Fê. Ela perguntou, mesmo que na posta não seja pedido determinada máscara, eu posso colocar alguma para dar credibilidade? Letícia, eu sugiro a você que se a proposta não pedir, que você não faça. Por quê? Porque quanto menos você se caracterizar no texto, ou seja, por que a gente não pode assinar o nosso nome? Para que o corretor não perceba que é a gente que está escrevendo. Então, vamos supor que você conhece um dos corretores da UF e você combinou para ele que você ia dizer que você era uma antropóloga de Salvador.
e você coloca lá que você é uma antropóloga de Salvador, sendo que a proposta não pediu isso. É como se você estivesse se identificando. Então, se a proposta não pedir a máscara, você não coloca a máscara. Tá? Assim como, se a proposta não disser como você tem de assinar, você não assina, mesmo sendo um gênero que requer assinatura. Então, gêneros que requerem assinatura. Carta requer assinatura, artigo de opinião requer assinatura. Então, mesmo que o gênero requeira assinatura, se a proposta não disser como você vai assinar, você também não assina. A mesma coisa vale para a máscara. Tá? Normalmente a UFO pede para vocês assinarem como José ou Josefe, esse já é um clássico da UFO. Clássico da minha época também, sei. Exatamente. Mas a máscara você usa só se ela pedir, senão você fica muito se identificando e isso não é bom para o seu texto. Tá? Então vamos lá. A Fabrícia falou sobre tipologia e gênero. E essa é a melhor forma de a gente estudar para UFO. A gente entender que o gênero é um texto que exerce uma função social, mas ele faz uso predominantemente de uma tipologia. Então, ele está predominantemente dentro de uma tipologia. Então, é como se o relato tivesse uma função social de relatar um fato, de relatar um acontecimento, e para que eu faça isso, eu faço uso das características e marcas linguísticas predominantemente da tipologia narrativa. Então, eu preciso saber que os gêneros estão dentro de uma determinada tipologia. Porque senão eu surto. Porque senão eu não tenho ponto de partida para começar a pensar naquele gênero. Meu Deus, relato. Peraí, deixa eu me localizar. O relato está dentro da narração. Então, a narração precisa ter o pente. Personagem, enredo, tempo. Ok? Então, eu preciso me localizar dentro da tipologia para escrever o meu gênero. Porque o gênero vai ter todas as características da tipologia predominante. Tá? O texto é predominantemente argumentativo. Eu preciso argumentar, eu preciso usar modalizador do discurso, eu preciso marcar a minha tese. Então, eu preciso entender em qual local esse gênero está dentro das tipologias. Certo? Isso é muito importante para que a gente estude, e essa aqui é a nossa classificação. Preciso dar um toque para vocês acerca de algo importante. Normalmente a UFO traz 3 propostas de redação, 3 situações, e você vai escolher uma. E é claro que ela sempre escolhe um gênero que é predominantemente de uma tipologia. Então, todo ano cai um gênero argumentativo. E os campeões são artigo de opinião e editorial. Artigo de opinião é o campeão de aparição na UFO. Tá? Cai muito artigo de opinião. Então, se tem um gênero que eu preciso saber, é o artigo de opinião. Mas tem um adendo aqui. A UFO acrescentou, neste ano, um gênero que é muito argumentativo, que não existia ano passado, que passou a existir neste ano, que é a resenha crítica. Então, preciso que vocês deem uma atenção especial para a resenha crítica. É possível que não caiam gêneros novos? Quais são os gêneros novos? Perfil, a resenha crítica e texto de divulgação científica. Entraram neste ano. É possível que a UFO não cobre nenhum? É possível. Pensando que a gente teve uma pandemia, que muita gente não teve aula, então a UFO deixa para cobrar isso ano que vem. É possível. Mas é possível também que a UFO escolha a resenha crítica dentro desses argumentativos, já que ela tem o costume de cobrar artigo de opinião, mas ela trouxe a resenha crítica, que é argumentativa, neste ano. Então, preciso que vocês deem uma atenção especial à resenha. Gente, anota aí rapidinho um resumão da resenha. A Dani entrou de volta aqui, eu acho que ela caiu. Pronto, voltou. Gente, a resenha é um texto argumentativo que vai comentar, vai trazer um comentário, uma opinião acerca de um produto, acerca de um evento cultural, acerca de uma feira da cultura que aconteceu em algum lugar, acerca de um evento. Então, você vai opinar e dar as suas opiniões. De forma geral, como é essa estrutura? Eu preciso de um título, tá? Vários gêneros precisam de título.
a resenha crítica é um desses gêneros que precisam de título. Então, quando você estiver montando o seu resumo, eu preciso que você faça, antes de explicar mais sobre a resenha, eu preciso que você monte uma tabela da seguinte forma. A tabela vai começar com a tipologia textual. Da tipologia textual, você vai elencar os gêneros que são predominantes daquela tipologia. E de cada gênero, você precisa marcar quais são, você precisa enumerar, elencar quais são as marcas linguísticas. Porque é isso que vai marcar para o seu corretor de qual é o gênero que você está escrevendo. Então, quando o corretor da UFO estiver corrigindo a redação, ele vai dizer, opa, era para escrever carta. Ok, tem data, vocativa, assinatura. Tem marca de interlocução em todos os parágrafos. Então, percebe que ele vai procurar quais são as marcas daquele gênero. Então, não tem como eu escrever uma carta, por exemplo, sem que em todo parágrafo exista a marca de primeira pessoa de quem está escrevendo e a marca do interlocutor, que é para quem eu estou escrevendo. Então, eu preciso colocar minhas marcas de primeira pessoa. Eu acredito, eu penso, e eu preciso marcar o outro. Você, Vossa Senhoria, o senhor, a senhora, eu preciso marcar o outro. A mesma coisa vale para todos os outros gêneros. Tá? Então, o que marca essa resenha? A gente começa a marcar a resenha na introdução. O que eu ponho na introdução de uma resenha? Eu vou apresentar a obra. Quem é o autor? Quando ela foi escrita? Vamos supor que a UFO coloca para vocês resenharem, por exemplo, uma das novas obras literárias. Olha que ideia boa se a UFO faz isso. Ela vai falar para você resenhar uma obra literária. Quem é o autor? De qual período é esse autor? Como é que esse livro é dividido? É em estrofe? É em verso? É em canto? Como é que essa obra é apresentada? Você vai apresentar em que ano ela foi escrita. Então, o que você tiver de conhecimento acerca dessa obra, você precisa apresentar. E depois que você apresenta, já na introdução, você precisa marcar o que seria a sua tese. Ou seja, recomendo ou não. Essa é uma palavra-chave para a resenha. A resenha crítica serve para você recomendar algo ou não recomendar algo. Então, tendo em vista que você recomenda algo, aí você vai partir para a argumentação. Então, recomenda é algo que você gostou, que foi boa, que contribuiu, aí você vai argumentar. Como funciona essa argumentação na resenha? Eu vou pegar uma característica e vou opinar. A obra, vamos supor que eu não gostei da obra porque eu achei ela muito extensa e prolixa. A obra é extensa e prolixa, ela tem tantas páginas que o autor fica falando da mesma coisa e por causa disso eu acho isso, isso e isso. Ela é cansativa, é extensa. Quem nunca assistiu a um vídeo, a uma resenha no YouTube antes de comprar um produto, de comprar um celular, de comprar uma televisão, uma geladeira, uma máquina de lavar? Então a gente quer entender se aquela pessoa que consumiu aquele produto, recomenda ou não. E ela vai argumentar, ela vai expor motivos. Então não tem como eu fugir da argumentação. Eu preciso marcar a argumentação. Certo? Não está aparecendo para vocês aí? Deixa eu ver aqui. Gente, o texto de divulgação científica ele é um texto dissertativo, predominantemente expositivo, mas ele também é argumentativo, tá? Porque ele não é... ele é bem menos impessoal do que o texto dissertativo argumentativo que vocês estão escrevendo para o Enem, por exemplo, mas ele não deixa de argumentar por meio de dados científicos. Já que você fez essa pergunta, Rose, eu lembrei de algo que eu já ia esquecer de falar para vocês, e eu não posso, claro, que é a questão da paráfrase na UFO, tá? A UFO ela tem essa exigência de que você precisa fazer uma paráfrase. Então, paráfrase nada mais é do que você reelaborar um fragmento textual transpondo a mesma informação sobre uma outra forma. Isso é uma paráfrase. Então, para textos argumentativos, o que seria interessante como paráfrase? Pegar um dado do texto e colocar no seu texto, mudando a forma. Para o texto de divulgação científica, isso é extremamente importante, porque você vai pegar, por exemplo, o resultado de uma pesquisa. Vamos supor, por exemplo, saiu uma pesquisa nesse ano que comprovou que a hidroxicloroquina não tem benefício para tratar ou para prevenir o COVID.
Isso é um dado científico. Então, talvez ele traga um dado científico no texto motivador, que você pode pegar esse dado e parafrasear para sustentar a sua argumentação do texto de divulgação científica, dizendo que não existe comprovação do uso da medicação para o tratamento do Covid. A UFO gosta muito de texto de divulgação científica e a UFO esteve à frente de várias pesquisas relacionadas ao Covid, de várias pesquisas relacionadas ao uso de ivermectina, uso de hidroxicloroquina. Então, ela esteve à frente. Então, não me espantaria se viesse um texto trazendo uma pesquisa da UFO e falando para você divulgar esses resultados. Então, você vai pegar esses resultados da pesquisa e colocar dentro do seu texto sob forma de paráfrase, tá? Mas é um texto que vai se aproximar muito da dissertação. Existe sim uma tese. Qual seria a tese nesse caso? Não existe comprovação do uso da medicação. Ponto. Percebe que não é a opinião da Rose, não é a opinião do Fernando, é a opinião da pessoa que fez a pesquisa, é a opinião do pesquisador, e você vai escrever um texto para divulgar aquela tese, que não é pessoal sua, é do pesquisador. Então, essa é a ideia do texto de divulgação científica. Tá bom? Então, gente, sobre a redação, para a live não ficar muito extensa, eu preciso que vocês façam um resumo, e lá na nossa plataforma tem uma aula explicando os gêneros, explicando com exemplo, fragmento, ideia, dica, análise de texto, um negócio assim que eu fiz com muito carinho e trabalho, que deu trabalho pra caramba para fazer, sobre os gêneros, mas eu preciso que vocês coloquem, estudem os gêneros dentro da tipologia e sempre marcando as marcas linguísticas de cada uma para que você coloque. Vai escrever artigo de opinião? Eu preciso fazer uso de figura de linguagem, eu preciso de um tom mais irônico, então eu preciso marcar isso. Não tem como eu escrever um artigo de opinião, artigo de opinião é uma dissertação em primeira pessoa. Não é isso. Tem nuances linguísticas diferentes, tem mais uso de figura de linguagem, tem um tom mais irônico, tem um tom mais debochado, tem uma coisa diferente. Então a gente precisa entender essas diferenças. Pode fazer referência a filmes ou livros na redação? Pode servir como repertório sociocultural, pode servir como argumentação. Você pode trazer para o texto, em qualquer gênero, elementos extratextuais na argumentação. Isso é algo que você pode fazer sim. Tá? Em qualquer gênero, trazer elementos extratextuais para a argumentação. Não só para argumentação, você pode usar também, vai escrever uma narração, a pessoa estava lá no Museu do Louvre. Ok, lendo a obra de Clarice Lispector, você está trazendo referências extratextuais, claro que tudo com um significado, né, para ficar enchendo linguiça, trazendo elementos que no final das contas não servem para nada, porque tudo no texto tem um porquê. Então não é para ficar trazendo para enrolar, é para trazer, para fazer um gancho, para fazer uma conclusão ali que retoma, é com um motivo, tá? Dicas valiosas sobre a redação, certo? Fernando, tô sem tempo, o que é que você diria para eu fazer? Saiba escrever os gêneros argumentativos. Por quê? Porque é um gênero que é uma tipologia que você já escreve para o Enem, então que você já treina, então eu quero que você entenda pelo menos as características de cada uma. Carta é fortíssimo, cai muito carta na UFO, carta argumentativa, tem que saber a diferença da carta de solicitação para a carta de reclamação. Fernando, qual é a diferença? Como é que eu vou mostrar para o corretor se é de reclamação, se é de solicitação? Se é de reclamação, algo deveria ter sido feito e não foi, por isso eu reclamo. Se é de solicitação, não necessariamente deveria ser feito, mas eu estou pedindo. Então, palavras do tipo solicito por gentileza, para de solicitação, para de reclamação, tem um tom mais incisivo. Então, nuances que eu preciso ir separando dentro dos gêneros. Tá? A paráfrase pode aparecer em qualquer parte do texto ou tem algum parágrafo em específico que é melhor para utilizá-la. Em qualquer parte do texto. É mais comum que apareça no desenvolvimento, tá? Mas não existe uma especificação da UFO acerca do local da paráfrase. Ela só fala, faça uma paráfrase. Ponto. Faça uma paráfrase do texto motivador. E lembrando que não é para fazer uma paráfrase do texto motivador inteiro, senão viraria quase um outro gênero, que seria um resumo. Você vai pegar um negócio ali, vai transpor
a mesma informação toda para o texto. Não é isso que a UFO quer. A UFO quer uma paráfrase de um fragmento textual. Então, pega uma ideia e transpõe a paráfrase. Tá certo? Gente, 1h30 de live, a gente espera que eu acho que rolou muita informação aqui para vocês. Deixa eu até voltar as nossas carinhas aqui para a gente ficar mais bonito. Se alguém tiver uma dúvida, pode comentar aí. Eu quero agradecer muito a participação da professora Fabrícia, da professora Dani. Eu acho que a contribuição de vocês foi inestimável. Acho que vocês trouxeram informações muito valiosas. Eu quero muito que muita gente possa assistir a esse vídeo, porque eu acho que são apostas. Fabrícia fez uma análise da prova de português que não tem muito para onde fugir. A Dani, do nada que eu digo, do nada mesmo, das obras novas, conseguiu criar um conteúdo incrível também para trazer para vocês, que é muito difícil, que eu e a Fabrícia a gente tem referência, a Dani não teve. Então, é difícil fazer isso. E eu tentei ali dentro desses gêneros trazer para vocês o que é importante, como estudar isso para não ficar desesperado e como não correr o risco de vacilar e escapar de uma coisa ou de outra, tá? Para a gente sempre deixar isso claro para o nosso corretor, tá certo? Muito obrigado pela participação. Passo a palavra aí para a Fabrícia, para ela se despedir também. Eu me esqueci que tinha colocado no mudo. Gente, muito obrigada. Foi ótimo estar com vocês, com o Fernando, com a Dani, com vocês todos que assistiram a essa live. Foi tudo feito com muito carinho. A gente se dedica muito a essa área que a gente tanto ama. Eu tenho certeza que se vocês pegarem essas dicas, vocês vão se sair muito bem. Então, não fiquem desesperados, como o Fernando falou. É só agora colocar a cabeça no lugar, fazer o seu planejamento de estudos, focar naquilo que interessa e esquecer o que a galera está falando, sabe, no meio externo. Se preocupa com a sua preparação, se preocupa com as suas horas de estudo, com a sua qualidade, tá bom? E boa sorte, boa prova para todo mundo. Eu estou torcendo demais, eu tenho certeza que a vaga é sua. Vai lá, Dani. Muito obrigada por ficarem conosco até o final. Eu sei que está todo mundo cansado já de tanta aula online, mas isso mostra que nós somos resistentes, né? Que a gente vai conseguir. Como diria Conceição Evaristo, tem uma frase dela que eu gosto muito, que a gente precisa costurar a vida com fios de ferro. Então, assim, não é fácil para ninguém, né? Hoje, todo mundo aqui, o Fernando deve ter trabalhado o dia todo, a Fabrícia, eu dei aula, estou dando aula desde 7h10 da manhã. Então, assim, não é fácil para ninguém. A gente, tudo é fruto de muito trabalho, né? Então, aí continuem, se empenhem, ainda há tempo, né? A prova é só no finalzinho de dezembro. Então, assim, se não leu alguma obra, dá tempo de ler, né? Vocês vão ganhar um desconto da nossa plataforma aí, tá? E vocês podem assistir todas essas aulas também esmiuçadas, super detalhadas. Para quem comprar nosso treinamento Linguagens UFO nesse cupom que o Fernando vai disponibilizar, eu vou dar de presente o meu livro de análise da UFO completo, todo em PDF, porque o impresso já acabou, né? Para quem adquirir o curso. E assim, gente, sucesso para todos vocês. Obrigada pela confiança no nosso trabalho e até a próxima, né? Obrigada, Fernanda. Obrigada, Fabrícia. Obrigado, Dani. Obrigado, Fabrícia. Beijo para vocês. Brigadão. E o cupom eu coloco lá no grupo pra gente, tá bom? Um beijo.